Olá pessoal, aqui é o Emanuel, o Ultra Tokusatsu XD, sejam bem-vindos a mais um vídeo resenha de animes aqui no nosso canal. E hoje, galera, a gente vai resenhar Kaiju número 8, o anime da Shonen Jump de sucesso até agora, com a sua segunda temporada no ar, que já estreou lá no mês passado, mês de julho. Aqui a gente vai falar sobre a obra e principalmente o enredo, o contato da primeira temporada, falando de algumas curiosidades e referências muito bacanas envolvendo essa obra do Naoya Matsumoto, pois chega mais que eu vou contar cada detalhe aqui para vocês desse anime. Mas antes disso, se inscreva no canal e ative as notificações para vocês não perderem um conteúdo novo, e deixa aquele like maroto se você gostar do nosso vídeo e compartilhe com seus amigos para me dar aquela moral, beleza? Então, sem mais delongas, vamos partindo direto para mais um vídeo de anime resenha aqui no meu canal para vocês. Então, vamos nessa! Uhul! E eu começo falando da obra Kaiju número 8, que é um anime do gênero ação, ficção científica, comédia e uma boa dose de monstros gigantes, principalmente trazendo aquele drama humano, e que foi lançado lá em 2020, primeiro em mangá, escrito por Naoya Matsumoto pela Shonen Jump Plus, e já conta com adaptações do próprio anime que rola já a segunda temporada no ar, light novels e até um filme recapitulando os eventos da primeira temporada, e já estão disponíveis nas plataformas de animes já com dublagem, principalmente em áudio japonês e legendas em português. E muitas coisas trazem referências ligadas a esse anime, que lembra muito uma das obras de ficção científicas que a gente já assistiu, e eu tô falando de Pacific Rim, conhecido como Círculo de Fogo, uma das obras-primas do grande Guillermo del Toro, e também monstros gigantes, que são os kaijus ligados a monstros gigantes, como no caso de Godzilla e principalmente Gamera. E também Kaiju número 8 não é à toa que chega a ser uma globalização de sucesso depois que seu anime estreou em 2024 e acabou se tornando um sucesso rapidamente insano. E a segunda temporada, que já está sendo exibida, cobre novos arcos e principalmente novas armas kaijus para os personagens e principalmente novos usuários compatíveis, como no caso do protagonista, que é o Kafka Ribeno, e seguindo as mesmas obras de grande sucesso como Ataque dos Titãs ou Attack on Titans, e principalmente Chainsaw Man, que só tem apenas uma temporada, mas a segunda temporada e um filme futuro está perto de estrear nos próximos anos. Suspeitei desde o princípio. E agora eu vou falar para vocês contando sobre o enredo do anime e principalmente contando assim da primeira temporada, de como tudo começou. Tudo começa bem lá no Japão, assolado por ataques constantes de criaturas gigantes que são os kaijus, e para combater essa ameaça foi criada uma força de defesa anti-kaijus pelo governo japonês, uma organização militar especializada em eliminar todos esses monstros muito perigosos. E a história foca no protagonista Kafka Ribeno, que trabalha em equipe de limpeza da própria força de defesa de anti-kaijus e que remove os restos dos monstros que foram destruídos. E apesar de sonhar em se juntar à força de defesa e defender a humanidade, ele já passou da idade limite para ingressar. Com sua idade de 32 anos, tudo muda quando Kafka ingere acidentalmente um kaiju parasita de uma espécie desconhecida, ganhando a habilidade de se transformar em um monstro muito poderoso. E agora ele acabou adquirindo esses poderes, se tornando o Kaiju número 8, o principal nome do termo do anime. E Kafka vive esse dilema em usar seus novos poderes para proteger a humanidade, escondendo tudo isso da sua identidade de seus amigos próximos. Então, ele usa suas habilidades escondidas para poder defender seus amigos e toda a humanidade. E a história traz uma
mistura de muita ação intensa, drama pessoal e momentos de comédia, principalmente, para não ficar de fora, explorando temas como identidade, sacrifício e principalmente a amizade, que combinou certíssimo com a obra-prima que o próprio Naoma acabou trazendo para os fãs dessa geração. E a segunda temporada já traz novos flashbacks e eventos de novos personagens que pode mudar o rumo desse anime, mas eu aconselho a vocês a assistir primeiro o filme que mostra os eventos depois da primeira temporada para o pontapé inicial da segunda temporada, que está rolando nesse momento e ainda tem episódios inéditos para chegar e pode mostrar mais coisa nova do universo dos kaijus que esse anime está fazendo nesse momento. É um sucesso absoluto até agora. É verdade. E agora eu vou falar de algumas curiosidades envolvendo o anime e cada uma delas tem um dilema muito impressionante. Uma delas se refere ao nível Fortitude. E o nível Fortitude, ele se refere a cada kaiju de um nível alto, que mede o quão perigoso ele é. E o Kafka, em sua forma de kaiju número 8, tem um nível 9.8, o mais alto já registrado na série, o que comprova que ele é um dos kaiju mais poderosos que existem. E principalmente os órgãos especiais que ele possui, assim como os outros kaijus, um órgão chamado Oni-Organ, que é responsável por seus poderes únicos. Isso explica porque cada kaiju tem uma habilidade tão diferente que antes que foram humanos e foram transformados em kaijus depois de receber a visita daquele parasita que acabou sendo ingerido pelo próprio Kafka quando ele esteve em internação no hospital. E também os tipos de kaijus que existem, eles são divididos por categorias diferentes, ou seja, Yojo, kaijus menores que acompanham os maiores. E temos aí o grupo dos Honjus, os principais geralmente são os mais poderosos, como no caso do Kafka, que se transforma no kaiju número 8, por exemplo. E também temos o grupo dos kaijus Daikaijus, os monstros mais devastadores com fortitude acima de 8.0, ou seja, são aqueles muito mais maiores que medem já uns 24 metros de altura e que possuem um poder mais esmagador quanto a dos Yojus e dos Honjus, que são aqueles kaijus de nível diferente do seu poder. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! E principalmente agora uma curiosidade envolvendo o nome de origem do título do mangá e principalmente ao protagonista. A origem do título original em japonês Kaiju Age Go, mas realmente o que significa? O significado para isso é muito fácil de se decifrar. O que significa que Kaiju número 8 significa monstro número 8? Pessoal, monstro em japonês se diz Kaiju e Age Go é número 8. E número 8 em japonês se diz Age Go. E agora o caso do protagonista, que é o Kafka. Depois que ele ingere o tal monstro parasita, ele se torna um anti-herói. Apesar de ser um kaiju, ele luta para proteger a humanidade e ele vive o dilema de ser caçado pela organização que ele mesmo quer servir. O que significa é que na maior parte do tempo, ele, quando adquiriu seus poderes, ele protegia a humanidade, como sendo proclamado um herói. Mas quando a organização militar descobriu a sua identidade na primeira temporada, ele acabou se tornando um anti-herói perante a eles, o que indica que já desde o final da primeira para a segunda temporada, agora o Kafka ele está ajudando o governo militar nas mãos deles, o que significa é que ele está sobre a segurança deles caso os seus poderes saiam do normal ou caso ele se torne uma grande ameaça perante a humanidade. Ah, very gay, Mr. Joe. E agora eu vou falar de algumas referências muito insanas que envolvem o anime, cheio de referências e inspirações que incentivaram o próprio criador da obra, que é o Naoma. Gente, para vocês terem noção, o Naoma, desde sua caminhada para um desenhista e principalmente um mangaka, ele também não era só fã de animes, mas também era fã de tokusatsu, como no caso do Rei dos Monstros Godzilla e também o outro kaiju gigante chamado Gamera. E toda a sua obra foi diretamente inspirada nos filmes que ele assistiu antigamente. E a influência de filmes clássicos de kaijus se refere exatamente ao Godzilla e ao Gamera, os monstros gigantes mais famosos do cinema japonês que causam destruições urbanas
e até a estrutura militar, que lembra muito os filmes japoneses de kaiju dos anos 50 e 60. E para vocês que caso não sabem, Godzilla, ele foi o primeiro filme sendo criado pelo povo japonês e também considerado o primeiro das séries tokusatsu a abrir portas para os lendários heróis japoneses que marcaram história aqui na televisão no Brasil, como no caso de Jaspion, Jiraiya, Ultraman e muitos outros quando passaram aqui no nosso país, no solo brasileiro. E referência ao autor Franz Kafka, o nome do protagonista, o próprio Kafka Ribino, ele tem uma referência de um nome de um escritor famoso chamado Franz Kafka, famoso por obras que exploram transformações bizarras e crises de identidade como a metamorfose, que são aqueles efeitos colaterais quando uma lagarta se encasula se transforma numa borboleta. E isso se concentra diretamente a transformações de Kafka em um kaiju, e que, se na minha opinião, se a minha mente não falha, a metamorfose das lagartas que se transformam em borboletas, descrito pelo próprio Franz Kafka, trouxe essa ideia para o próprio Nayoma a dar essa vida para os personagens que podem se transformar em kaijus. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. E agora, a classificação dos kaijus, das listas de referências que eu vou mostrar para vocês, é a ideia de categorizar os monstros por nível de fortitude. E tipos como Honju e Yoju remete a sistemas de classificação usando em obras de Pokémon e até mesmo Digimon, onde criaturas têm níveis de poder e principalmente evoluções. O nível de fortitude é uma referência pegada de Pokémon, onde Pokémons podem evoluir para sua forma 2 e 3 ou até mesmo em uma forma só. E principalmente em outras evoluções diferentes, como no caso de Digimon, as criaturas digitais, elas podem evoluir para várias formas de nível extremo, supremo e fase completas, além de muitas outras transformações que acabaram sendo uma referência composta para a criação da obra do próprio Nayoma. Ah, bom, então assim sim. E o sucesso do mangá, e assim como o anime, foi tão forte que se expandiu rápido no mundo inteiro. E Kaiju número 8 acabou ganhando reconhecimento internacional e foi indicado ao Next Manga Award em 2021 como melhor mangá e foi indicado para o Eisner Awards em 2022, mostrando que suas referências e estilo conquistaram fãs ao redor do mundo. A geração antiga que curte Godzilla e Gamera e acompanhou principalmente os heróis japoneses, que são os tokusatsu, que fizeram um longo sucesso na televisão no sol nascente. E principalmente os animes mais famosos da Shonen Jump, como no caso de One Piece, Naruto e muitos outros, principalmente os atuais novos animes da Shonen Jump da geração Z. E outras referências à expansão para outras mídias. Além do anime e mangá, Kaiju número 8 já teve light novels, mangás derivados e até um videogame, ampliando seu universo e permitindo explorar diferentes narrativas e estilos que nunca foram mostrados no anime, mas só alguns foram mostrados, mas outros nem tanto assim. Portanto, Kaiju número 8 trouxe muitas referências bacanas e que inspiraram muitas coisas para a criação do Nayoma, inspirado diretamente em Pokémon, Digimon, Godzilla, Gamera e muitas outras referências para o principal protagonista, e foi assim que a primeira temporada acabou conquistando direto muito público no mundo inteiro e ganhando filmes, e agora a segunda temporada segue em frente para poder dar um pontapé inicial para os próximos projetos futuros do universo de Kaiju número 8. Mas também o que não podemos deixar de mencionar aqui no nosso vídeo é as músicas de abertura e encerramento, que são insanas. As músicas em efeitos 3D e também quanto efeito animação de 2D também são uma obra-prima de outro mundo. E agora tem a versão da segunda temporada, que também é muito boa demais. E eu aconselho a vocês a assistir Kaiju número 8 da primeira temporada, mas primeiro, antes de partir para a segunda temporada, que ainda está em andamento dos seus episódios inéditos, vocês devem começar primeiro
assistindo ao filme que se passa depois dos eventos da primeira temporada de Kaiju número 8. Eu sou inevitável. E agora eu passo essa pergunta para vocês, pessoal. Quero saber de vocês se vocês aí já assistiram a primeira temporada de Kaiju número 8 ou vocês já assistiram ao filme e principalmente a segunda temporada que está em andamento e o que vocês querem mais ouvir aqui no nosso vídeo sobre os personagens importantes, os Kaijus e principalmente o protagonista. O que mais você quer ouvir de Kaiju número 8, essa obra-prima do grande Naoya Matsumoto aqui no nosso vídeo? Dúvida? É só vocês deixarem seus comentários aqui embaixo, viu? Isso. Bom, galera, é isso aí. Esse foi mais um vídeo de resenha anime aqui no meu canal para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E quero lembrar a vocês de não se esquecerem de seguir o canal Ultra Tokusatsu XD pelas redes sociais para vocês ficarem ligados nas novidades que estão chegando. E venha conhecer também o site oficial do meu canal, que é esse aí, Ultra Tokusatsu XD.ibre.com, facinho. Lá você poderá ver os destaques de giro de notícia desse ano de 2025, viu? Lembrar vocês que agora você pode fazer parte do grupo da comunidade do nosso canal, não só pelo Facebook, mas agora pelo WhatsApp. É isso mesmo, pessoal. Venha fazer parte do grupo da comunidade do canal Ultra Tokusatsu XD pelo WhatsApp e principalmente pelo Facebook, que lá você será muito bem-vindo. Tá legal? Então, vejo vocês na próxima. Um forte abraço para vocês e Power Ultra! Tchau!